50 melhores livros de terror contemporâneos para se ler. O livro que eu vou trazer hoje para vocês está nessa lista, inclusive é um livro extremamente novo e que já chegou arrasando corações e de certa forma trazendo alguns arrepios. Nessa história a gente vai ver uma narrativa muito diferente e extremamente entroncada num quebra-cabeças que, acima de tudo, é muito inteligente. Mas antes de falar para vocês o que eu achei sobre esse livro, sobre essa história, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que adora um bom plot twist literário. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cryptecker e bem-vindos à crítica do livro A Última Casa da Rua Needles, da Catriona Ward, uma autora que é super jovem, americana e que já conseguiu diversos prêmios, tamanha é a sua qualidade de escrita. Aqui não será diferente, esse é um livro muito interessante, pois afinal a gente vai ouvir diversos narradores numa história que parece ser simples, mas é muito complexa. Aqui a gente vai conhecer uma narrativa em primeira pessoa, o personagem do Ted Bannerman, que logo de imediato a gente percebe que tem alguns problemas mentais, ele não consegue se desenvolver muito bem, e ele começa a nos contar a sua rotina e seu dia a dia, afinal ele vive com a sua filha adolescente e também com uma gatinha que ele gosta demais. Essa história começa a ficar um pouco melhor porque ele não será o único a narrar essa trama. Outra pessoa também vai narrar, que é a filha dele, a Lauren, que também vai contar um pouquinho sobre a relação com seu pai, como que ela lida com essa questão dele ter esses problemas mentais e coisas desse tipo. Só que a gente vai ter outra narradora muito interessante, que é a Olivia, a gata do Ted, que tem toda uma percepção muito diferente sobre a realidade e sobre o mundo e que também vai nos contar tudo o que está acontecendo ali, só que de acordo com a sua ótica. Principalmente a chegada de uma nova personagem, que é a Didi. A Didi é uma personagem que se muda para o lado da casa do Ted por um motivo muito específico, afinal ela acha que naquela vizinhança está a pessoa que sequestrou a sua irmã quando era muito nova. Então esse livro vai contar a história de um desaparecimento ou talvez de um assassinato, a gente vai ter que descobrir no decorrer dessas páginas. E por algum motivo ela encarna que é na casa do Ted que está os mistérios, que está os segredos que podem ser revelados sobre o seu passado. Não vou contar mais nada dessa sinopse para não estragar a experiência de vocês, porque aqui realmente é uma leitura extremamente imersiva. Eu li metade do livro em um único dia, tamanho o mistério que ele conseguiu me fisgar. Confesso que metade do livro eu já achei que eu tinha matado todas as charadas, não que eu seja um Sherlock Holmes, mas eu achei que de certa forma o livro estava muito explícito, ele estava me contando coisas demais e essas coisas juntando dariam um final que estava quase pronto na minha cabeça. Realmente tudo aquilo que eu imaginava que fosse o final e as soluções, as respostas, estavam completamente erradas. Esse livro com toda certeza reserva grandes surpresas. E essa mudança de narradores, todos contando em primeira pessoa a sua história e a sua ótica, também é muito interessante. E isso faz com que nós, leitores, consigamos olhar externamente vários objetos, várias situações em diversos ângulos e montar nós mesmos a nossa própria história, a nossa própria versão da realidade ou versão daquilo que aconteceu. E falando em versão, esse livro tem diversas versões que vão se abrindo, principalmente nas últimas páginas. Esse é um livro que tem diversos gatilhos, ele vai falar sobre abuso infantil, vai falar sobre abuso sexual. Então, se você tem esses problemas de ler essas coisas, com toda certeza, talvez ele acabe te machucando um pouquinho. É um livro que eu não acho um terror assombrante e mais voltado para um thriller psicológico, mas mesmo assim ele consegue te magoar, ele consegue te enganar em diversas vezes. E para mim, pelo menos com toda certeza, A Última Casa da Rua Needles foi um beco sem saída em diversos momentos, mas foi um beco sem saída que eu fiquei há muito tempo admirando ao redor para tentar entender aonde eu estava e o que estava acontecendo. Eu lembro que em determinado momento, enquanto eu estava lendo esse livro, eu pensei que essa autora deve ter escrito essa história do fim para o começo. Então ela já tinha uma solução para essa história e foi preenchendo as suas lacunas, porque é uma história tão complexa que é difícil imaginar que a autora, enquanto escreve, conseguisse encontrar esses becos sem saída, os solucionando no caminho. E no final do livro tem um prólogo que soluciona essas questões e de fato faz com que o livro seja muito mais interessante, muito mais impactante e que tenha uma relevância muito maior, muito além do que uma simples história de suspense ou uma história de terror psicológico.
Então, com toda certeza, é um livro que eu indico para vocês. Caso você ainda não tenha lido, vale a pena. É um dos poucos livros que tem o Stephen King comentando na capa e que vale a pena, porque geralmente o que eu leio quando há críticas do Stephen King na capa são livros que não são tão legais assim. E aqui nesse caso foi uma ótima escolha. Então finalizo, como sempre, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. E caso vocês tenham dicas de filmes, livros, séries, como sempre, sintam-se à vontade de escrever aí para a gente montar um excelente quebra-cabeças. Quebra-cabeças esse que conta-nos uma história boa de terror no final.